Já o Palmeiras, meu amigo, 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras abre 5 pontos de vantagem para o vice-líder do Campeonato Brasileiro, o São Paulo. O Palmeiras abre 8 pontos de vantagem para aquele que é sempre o seu principal rival na briga por títulos, que é o Flamengo. O Flamengo com um jogo a menos contra o Mirassol no Maracanã, ou seja, onde é favorito. Flamengo, se vencer esse jogo a menos, que ele deve vencer, fica 5 pontos do Palmeiras. Ou seja, é muito importante o Palmeiras abrindo frente, né, nesse começo de campeonato, um baita começo de campeonato, e que tem que se falar que, claro, teve polêmica de arbitragem, Rogério Ceni dizendo que o VAR decidiu o jogo e a gente vai debater o lance, mas tem que se falar que o Palmeiras jogou bem, pô. Palmeiras jogou bem contra o Bahia na Fonte Nova, que é um adversário dificílimo. O Bahia estava invicto, tá? Na Fonte Nova. É bom a gente deixar isso claro nesse ano. E o Palmeiras jogou bem. O Bahia também jogou bem. Foi um bom jogo. Foi um jogo legal de se ver. E confirmando também o que eu falei aqui, né? John Arias, Gerson, Paquetá, eu sempre falei, a melhor contratação dessa janela, ainda mais por custo-benefício, porque foi o mais barato, foi o John Arias. Como joga esse colombiano? Ele chama o jogo o tempo inteiro, ele não se esconde, ele faz jogadas lindas, como foi o gol de ontem. 4 jogos já, em sequência, que o Arias jogou bem. São Paulo, Botafogo, teve mais um que eu estou esquecendo, Grêmio, e agora contra o Bahia. E que golaço que fez o Arias. É um jogador diferente. E isso tem que ser falado. Custou 25 milhões de euros. Gerson custou 29 milhões de euros. Paquetá custou 42 milhões de euros. E John Arias já está entregando muito mais que os dois. Já está sendo decisivo num campeonato que é pontos corridos. Ele não tem que jogar bem só nas últimas rodadas. Tá jogando bem agora. Tá decidido agora. Então, antes que queiram também colocar na conta de arbitragem a vitória do Palmeiras, o Palmeiras se isolando na liderança do Campeonato Brasileiro, aí eu não acho justo. 10 jogos, 8 vitórias. 8 vitórias. 1 empate e 1 derrota, porra. Olha o aproveitamento desse time. Em 10 jogos, em 30 pontos disputados, 25 conquistados. Então, tem sim que elogiar o Palmeiras, tem que falar que ganhou um jogo dificílimo contra o Bahia, que estava brigando ali na parte de cima da tabela. E depois sim, achei falta do Gustavo Gomes, não achei, mas não acho, primeiro, já dando uma opinião aqui do lance, que foi algo escandaloso. Acho que poderia ter marcado a falta, acho, ele usa o braço, ele desloca o zagueiro do Bahia, mas é um lance de disputa. Não achei escandaloso e acho que o Palmeiras está merecendo ser líder isolado desse campeonato pela regularidade. Fábio Piperno, Palmeiras jogou bem. E já perguntando para vocês também, além do jogo e do Arias, se vocês acharam aí falta do Gustavo Gomes, que a gente vai mostrar aqui já a declaração do Rogério Ceni. Rogério Ceni indignado, dizendo que quem decidiu o jogo foi a arbitragem. Bom, o Rogério Ceni tem que ficar indignado com outras coisas. O time dele, por exemplo, faz uma campanha pife em mata-matas, né? Não pode ser eliminado pelo O'Rings, tá? Então, é um time com investimento internacional. Calma, não leva pro pessoal. Calma. Calma. Mas eu tô falando que é. O time dele foi eliminado pelo O'Rings. Né? O time dele tem feito campanhas em mata-matas que são muito ruins, o ano passado também. E não é um investimento comum. O Bahia, hoje, ele é um clube que recebe investimentos bastante robustos. Tem jogador caro. Também está pagando milhões de euros aí por alguns jogadores importantes. Então, começou bem o Campeonato Brasileiro, é fato, só que já não vai ter calendário internacional. E para
para o projeto do Grupo City, isso é importante. O Grupo City não está aqui no Brasil só para disputar Campeonato Brasileiro. Ele também quer projeção internacional. É isso que acontece com todas as marcas que recebem o aporte do Grupo City. Eu realmente acho que ele tem olhos de lince, porque da posição onde ele estava, imediatamente ele já passou a reclamar. Então, por exemplo, ontem ouvindo um excerto lá da TV Globo, né, ele chama a atenção para o empurrão do Michel Araújo. Então, o Michel Araújo empurra o Gomes, que empurra o David Duarte. É verdade. E aconteceu tudo isso. Aí nós vamos marcar o quê? Vamos escolher um dos empurrões para marcar, sendo que era uma situação de disputa, todo mundo subiu junto. E outra coisa, o Murilo também é abraçado por um outro zagueiro do Bahia. E aí? Também vai... Porque se a bola não bate no zagueiro do Bahia e entra, o Murilo teria perdido a oportunidade de fazer o gol por causa disso. O gol já estava aberto ali, é muita choradeira. O Bahia fez no segundo tempo, depois do 1-1, teve a jogada mais plástica, mais bonita do segundo tempo, que foi aquele lance em que o Everton quase faz o gol de calcanhar, né? Uma jogada muito, muito bonita, por sinal, e o Giai acaba salvando em cima da linha. Assim como o Palmeiras fez um golaço, o primeiro, uma tabela do Arias com o Flaco Lopes, jogador refinado como é, deu um toque de calcanhar de primeiro no pé bom do jogador que entrava para fazer a finalização. O Flaco vem sendo o fator de desequilíbrio do Palmeiras em vários jogos. Todo jogo, ou ele faz, ou ele decide, ou ele cria uma situação de gol para que alguém possa definir. Até aqui vem sendo o jogador mais importante do time do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. O time vai ganhando corpo, vai se defendendo melhor. E outra coisa, você pegar a tabela do campeonato e olhar para os 5 primeiros, daquele grupo o Palmeiras só não pegou o Flamengo. Já ganhou do São Paulo fora, ganhou do Bahia fora e ganhou do Fluminense aqui. Então é um time que já vem passando por adversários difíceis, diferente do ano passado, quando a grande crítica era que o Palmeiras se dava mal nos confrontos diretos com os clubes da parte de cima da tabela. Aliás, perdeu 2 vezes para o Bahia o ano passado. Agora não. Agora é um time que vem jogando em bom nível também contra as equipes que estão à frente, que estão brigando pela ponta. É óbvio que é só 1/4 do campeonato, não tem nada resolvido. Eu acho que o Palmeiras tende a ter um pós-Copa do Mundo mais complicado do que todo mundo, porque o time titular do Palmeiras é o mais jovem da Série A e esse time mais jovem vai ser alvo, e já vem sendo alvo, de várias propostas de fora. É difícil segurar todo mundo e é por isso também que o Palmeiras tem que ralar muito para chegar até a parada da Copa do Mundo já com uma margem confortável, porque depois o time pode sofrer com esse assédio que vem de fora. Que golaço, por sinal, né? Que golaço. O passe, né? A tabela do Arias com o Flaco, nesse passe aí de letra do Flaco, o chute perfeito do Arias, né? São 2 jogadorzaços, John Arias e Flaco Lopes. E, Flávio Prado, ficou muito reduzido a arbitragem, né, pelo Rogério Ceni, pela indignação até da torcida do Bahia, claro, até de torcidas rivais aí do Palmeiras, dizendo, o Palmeiras é sempre beneficiado pela arbitragem. Eu quero mostrar o lance aqui, tá, que tá gerando tanta polêmica, do Gustavo Gomes, ali no zagueiro do Bahia, que disse que o juiz foi para Salvador para roubar o Bahia dentro de casa. A gente pode mostrar o lance, Kaique? Tenta botar. Aí, ó. Esse é o lance. Poderia ter sido marcada a falta? Sim. De novo, Kaique, deixa rodando aí pra galera ver, né? Vamos botar até algumas vezes, se tiver outros ângulos. É uma disputa. O Gustavo Gomes realmente, ele bota o braço e nitidamente o zagueiro do Bahia, ele tava na bola, ele sai da direção da bola. Eu acho que o principal é isso, de quem justifica que foi falta, é que ele tava na bola. Aí ele tira o zagueiro do Bahia da bola. Então, pra mim, foi falta, mas não foi escandaloso. Eu não acho um escândalo, nossa, que absurdo. Acho que foi falta por isso, porque o zagueiro do Bahia, ele tá na bola,
E o Gustavo Gomes tira ele da bola. Mas também tem a pressão do adversário atrás do Gustavo Gomes, ó. E o Gustavo Gomes, ele sobe menos que o jogador do Bahia, usando o braço. Agora, não é escandaloso. É um lance de disputa de bola. E outra, Flávio, o Palmeiras jogou bem para ganhar o jogo. Não dá para dizer que o Palmeiras ganhou o jogo por causa da arbitragem, como disse o Rogério Ceni, e a gente vai mostrar aqui. Mas, para mim o que mais desperta é isso, é que ele tá na bola. Ele tá muito na bola. E no toque do Gustavo Gomes, ele sai na bola, passa e tem o gol do Bahia, Flávio Prado. Bom, primeiro concordando que o Palmeiras realmente jogou melhor. Esse lance para mim é uma disputa de bola absolutamente normal, não tem nada. O cara põe o braço, outro também põe, outro põe o cotovelo. Normal, disputa de bola bem natural, bem normal. Não pode deixar de validar um gol por causa de um lance desse. E sobre o Palmeiras, ele está jogando no limite, na medida, está ganhando a maioria dos jogos por diferença de um gol, mas está se impondo. Uma vitória dessa na Bahia não é fácil. Se você considerar o adversário do Palmeiras, que é o Flamengo, ele vai ter muita dificuldade para ganhar lá em Salvador. Então, realmente, foi uma rodada onde a tendência era o Flamengo diminuir a distância do Palmeiras e não diminuiu. O Flamengo teve dificuldade ontem contra o Santos, no segundo tempo deitou, mas a tendência era o Palmeiras perder alguma coisa lá na Bahia, não perdeu, e o Flamengo ganhou aqui, a coisa ficou igual, só que os adversários foram diferentes, né? O Palmeiras jogando com o time da ponta da tabela e o outro jogando com o time que está brigando para não cair. Então eu entendo que foi realmente meritória a vitória do Palmeiras e não é lance para reclamar, não. Para mim, um lance normal, disputa de bola absolutamente normal. Ô, Flávio. Pois não, Fábio. Não, é o seguinte, só me dá licença para falar de uma coisa, Quando começa a imagem, primeiro que o Michel Araújo também segura o Gomes. Mas aí, Kaique, no começo da imagem, olha o lateral esquerdo do Bahia, o que ele faz com o Murilo. Quer ver, Coloca de novo, olha só. Ele não deixa o Murilo, por exemplo, correr em direção à bola. Porque se ele não faz isso, o Murilo faz o gol. O gol estava aberto, É verdade. Não dá pra anular um gol desse aí. Né? Nem os nossos VARs conseguiriam fazer uma barbaridade dessa. Normal. Lance de jogo, disputa de bola dentro da área. Rapaz, ele puxa o Murilo pelo pescoço, inclusive. Não, mas o lance do Gustavo Gomes é antes do Murilo, Piperno. Não, simultâneo. Pega a imagem do começo. Não, mas a bola não chegaria no Murilo se o jogador do Bahia tira. É isso, não chegaria. Mas o Gustavo Gomes... Tá bom, mas o Gustavo Gomes, que tá no bolo da frente, tá aí, Ele também é agarrado pelo jogador do Bahia. Então, o que você vai marcar primeiro? É disputa de bola. Antes do Gomes tocar o zagueiro do Bahia, ele é tocado pelo Michel Araújo. Olha aqui, hein? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não considero o lance escandaloso, não acho que o Palmeiras ganhou por causa da arbitragem, falei isso aqui desde o começo, mas eu marcaria falta, porque o negócio é o seguinte, ele desloca o zagueiro do Bahia com o braço. Mas ele não é deslocado pelo Michel Araújo? Calma, deixa eu falar, Piperno, eu vou te passar. Ele tira o zagueiro do Bahia do lance, ele tira, o zagueiro do Bahia tá na bola. Ele tira. Mas o que eu digo é o seguinte, não acho escandaloso, para mim o Palmeiras venceu, não por causa da arbitragem, porque jogou bem, mas eu acho que esse lance, não sendo marcado, ele vai gerar tanto pretexto para reclamação em outros lances, como já aconteceu com o do Fluminense, que estão comparando aí nas redes sociais, e vão acontecer, eu desafio vocês, vários lances que o juiz vai dar falta, empurrão, vai dar falta e vão lembrar. É isso que eu digo. Se isso não é falta, e eu concordo que pode não ser, tem que ter um critério no futebol brasileiro. Porque aí não adianta esse árbitro não marcar e daqui a pouco em vários jogos serem marcadas faltas que a gente já viu várias vezes. A gente sabe, né, que tem árbitro que apita perigo de gol. Tem vários árbitros que apita perigo de gol. E muitas vezes são marcadas faltas assim. Bruno Prado, eu acho que vai abrir um pretexto. Concordo que isso pode não ser falta? Concordo. Mas então, outros lances
esse critério vai ter que ser usado. Senão, claro que vão recuperar esse lance e vão ficar comparando. E a gente sabe, na maioria das vezes, lances como esse, os árbitros no Brasil marcam, Bruno. Para mim não foi nada. Para mim, normal, disputa. Se ele quisesse, marcaria aí falta de um, falta de outro. Tem um monte de contato entre jogadores do Palmeiras e do Bahia. Para mim, um lance normal. A choradeira de arbitragem no futebol brasileiro vai ter até o final. Vai ter sempre, né? E nessa coisa da narrativa do pós, né? Nem falo do jogo em si, não falo nem do jogo do Rogério ou de alguém do Palmeiras, falo no pós. De fato, vão usar esse lance como exemplo, assim, naquele jogo do Palmeiras não marcaram e no outro jogo marcaram, no jogo, sei lá, do Flamengo marcaram. Vai ter isso porque o futebol brasileiro funciona assim, né? As pessoas, elas querem criar cada um a sua narrativa e pronto. Quer criar uma coisa que seja favorável para o que interessa para ele naquele momento. Ninguém está preocupado em melhorar a arbitragem, ninguém está preocupado que a arbitragem seja criteriosa. Eles querem falar o que favorece naquele momento. Então vai ser, qualquer tipo de lance, esse e vários outros vão ser reclamados e vão ser usados como exemplo. Mas aqui, tá vendo? Eles estão ajudando o Palmeiras, estão prejudicando o meu time. Não, acho que aí, de cada lance aí eu não vejo nada a ser marcado. Como eu falei, se quisesse, dava para marcar falta do jogador do Palmeiras, dava para marcar pênalti, dava para marcar qualquer coisa. Então, deixa rolar. O jogo é assim, tem os contatos ali e gol normal. O Palmeiras venceu o jogo muito bem e uma grande vitória do Palmeiras, né? O Palmeiras vence um time forte, né? Um time que, em Salvador principalmente, é um time muito forte. O Palmeiras perdeu lá o ano passado e perdeu aqui também, né? O Palmeiras perdeu as duas para o Bahia ano passado. E agora consegue uma grande vitória. Para mim, o Bahia vai ficar entre os 5 primeiros. Para mim, o Bahia ficará ali também pelo fato de não ter competição internacional, que a princípio é uma coisa ruim, claro, mas depois que já está feito, vai acabar ajudando o Bahia. O Bahia, essa semana mesmo agora, ele não vai jogar. E os outros vão jogar. Palmeiras vai para a Colômbia, o Flamengo vai para o Peru, o Fluminense também vai jogar fora, o Cruzeiro vai jogar no Equador, o Corinthians vai para a Argentina, todo mundo vai jogar. E o Bahia não vai. Então, já que já aconteceu, já foi, o Bahia acho que vai conseguir se dar bem nisso, que também em outros anos o Bahia teve uma queda no final também pelo físico, que o Bahia tenha muito jogo, o Bahia tinha também a Copa do Nordeste, além das competições que todo mundo disputa. Esse ano ele também não disputa a Copa do Nordeste. Então eu imagino que o Bahia ficará entre os 5 primeiros, pelo menos, e o Palmeiras vence um time dessa parte de cima, porque o Palmeiras, somar ponto, ele sempre soma. O Palmeiras soma muito ponto. Ele é campeão, vice-vice nos últimos 4 anos. Só que o que aconteceu nos últimos 2 anos em que ele foi vice? Ele foi mal contra os times da parte de cima da tabela. Isso acabou fazendo a diferença para ele não ganhar o campeonato. E agora ele está indo bem por enquanto, né? O Piperno falou aqui, ele já jogou com o São Paulo, com o Fluminense e com o Bahia, que estão lá em cima. E não acho que vai mudar muito os que estão lá em cima, não. Não acho que vai mudar tanto assim. Pode sair um, entrar outro, mas vão ser mais ou menos esses. E o Palmeiras já ganhou dos 3, aliás. Do São Paulo e do Bahia fora de casa, do Fluminense em casa. Ele só não jogou ainda com o Flamengo, que é o que deve brigar com ele mais diretamente, mas por enquanto o Palmeiras está vencendo os primeiros colocados da tabela, coisa que nos últimos 2 anos ele não conseguiu, ele foi muito mal. E tem que ser justo numa coisa também, tá? Que eu vi nas redes sociais e torcedor palmeirense dizendo que teve o lance do Jorginho com o Gustavo Gomes no ano passado, que foi pior que esse, né? Foi Flamengo e Palmeiras, se eu não me engano foi no Maracanã. Sim. O lance, o Jorginho, ele usa os 2 braços ali com o Gustavo Gomes, o Palmeiras reclamou muito de um pênalti, né? Muito de um pênalti, o Palmeiras reclamou, até aqui a gente disse, eu mesmo disse, que eu tinha achado pênalti, e não foi marcado. Não foi marcado. E tem muito palmeirense lembrando de... esse lance aí, Esse lance. É, inclusive, bem parecido, só que um pouquinho pior, porque o Jorginho estica o braço. Ele estica o braço, deslocando o Gustavo Gomes. O que eu acho é o seguinte, vai ser pretexto para reclamação, tá? Eu acho que tem que haver um critério. Se a CBF está profissionalizando a arbitragem, eles têm que estipular. Jogador usou o braço sem uma força desproporcional
em disputa dentro da área, não é pênalti nem é falta se for ali ofensivamente falando, né? Se for defensivamente, não é pênalti. Se for ofensivamente, não é falta. Eu acho que tem que ter um critério, porque a gente vê muito lance assim, onde é marcado, né? Tanto falta quanto pênalti, e muito lance que não é. Então, falta critério, né, Flávio Prado, para a arbitragem brasileira, porque alguns árbitros marcam e outros não. Então, critério é uma coisa que você cobra sempre e existem as determinações da board para determinadas situações. Eu sempre me baseio no campeonato inglês, sempre me baseio na arbitragem da Premier League, que é uma arbitragem pouco interventora, ela deixa a coisa rolar. Esse tipo de lance não se marcaria na Inglaterra. Você vai dizer assim, nunca marcaram? Sim, pode ser que um outro tenha marcado, mas não é normal esse choque, essa briga pela bola, ela é natural, é uma briga natural, então, para mim, lances normais. E sim, esse deveria ser o critério. Felizmente, melhorou, né? Parou aquele negócio de a bola bater no braço, os caras marcarem pênalti, mas eles demoram muito. E aí também existem algumas situações de mau preparo dos árbitros, a pressa quando algum aparece com alguma condição de lançar rapidamente porque os outros estão muito queimados por serem fracos, e essa coisa de terceirizar o resultado para a arbitragem, que é uma coisa muito comum e que às vezes a gente até embarca realmente dando razão, em alguns casos até quando essa razão não existe, ou gerando uma polêmica que interessa para quem perdeu o jogo, para se justificar diante do seu torcedor. Mas, sem dúvida, critério é o mínimo que se espera, né? E, para mim, esse tipo de lance, briga por espaço dentro da área, eu nunca marcaria pênalti. O cara dá uma cotovelada, machuca, cai, é diferente. Mas aí é briga por espaço. O cara não vai subir com o braço preso. Ele tem que subir com um mexe aqui, outro mexe ali, joga o cotovelo para trás. Você está tomando impulso e ali faz parte do negócio. Inclusive encostar no outro para aproveitar a subida do outro e fazer com que se eleve mais. Isso faz parte do macete do jogo de futebol. Então, normal esse tipo de contato. Aí o Palmeiras vence, né? Convence, é bom deixar isso claro, que o Palmeiras jogou bem contra o Bahia. Isso tem que ser falado, porque muitas vezes se fala, né, que o Palmeiras do Abel Ferreira não joga bem, mas ganha. Jogou bem. Ontem jogou bem contra um adversário forte, fora de casa, e é o Palmeiras que está aí isolado na liderança. Ou seja, tem que tirar o chapéu. Tá tirando onda. Foi campeão paulista, faz um começo de temporada brilhante no Campeonato Brasileiro. Quem foi contratado está entregando, né? Que o Arias está entregando um bocado, Marlon Freitas está entregando, Andreas Pereira, que chegou já no ano passado, está entregando, ou seja, são as contratações rendendo frutos. Então, é um Palmeiras que tem que ser elogiado, e ponto. E está merecendo ser líder do Campeonato Brasileiro com 5 pontos de vantagem para o vice-líder. Vamos ouvir esse desabafo do Rogério Ceni, que para todos nós foi bem exagerado, né? Não foi falta escandalosa, o Palmeiras não ganhou por causa de arbitragem, mas o Rogério Ceni fez o desabafo depois do jogo, disse que o VAR decidiu a partida. Vamos ouvir aí. Boa noite. Com relação ao jogo, eu acho que foi de domínio total nosso, tanto o primeiro quanto o segundo tempo. O Palmeiras faz o gol, é a única jogada que o Palmeiras cria no primeiro tempo foi a jogada do gol, e aí você tem que valorizar a qualidade individual do jogador, da finalização, né? Um gol, belíssimo gol. E no segundo tempo acho que mantém o ritmo do primeiro. É uma pena, o jogo é decidido pelo VAR. Rodolfo Toschi, ele deveria estar vindo dar entrevista aqui hoje. Esse cara deveria dar entrevista. E o Lucas, eles dois deveriam vir dar entrevista hoje. Então, e o Palmeiras não tem nada a ver com isso, tá? Só para deixar bem à parte isso. É uma vergonha a arbitragem de hoje, aqui no jogo de hoje. E o VAR, principalmente, é uma vergonha. O David, no salto, é deslocado com o braço pelo Gustavo Gomes. Mas a gente também tem um padrão diferente, inglês de ver as coisas, então vergonhosa atuação do VAR e da arbitragem como geral no jogo. Para mim foi muito ruim, muito abaixo, e o lance é claríssimo, e ele define o jogo. Com relação ao que foi jogado, se o meu time jogar sempre assim,
vou estar sempre muito feliz com os jogadores, só tenho elogios a fazer, né? Um ajuste ou outro de marcação, ok? No último terço, as dificuldades que o Palmeiras impõe a qualquer time, porque é um time que se defende bem, né? Mas em matéria de futebol jogado, não tenho o que reclamar dos meus jogadores, não tenho que falar, só elogiá-los. E a batida é decidida pelo VAR. Aliás, o senhor Toschi, é isso, né? Rodolfo, né? Ele que viria dar uma entrevista. Por que eles não vêm na entrevista agora aqui? Por que ele não chama o árbitro para olhar o lance? O nosso Leite salta livre na bola para tirá-la de cabeça. Ele não é deslocado ombro a ombro, ele é deslocado pelo braço no ar em movimento. Mas nós já estamos bem acostumados como são as coisas aqui, né? É que a gente fala muito pouco, sobra sempre, né? Para falar, então assim a gente não leva na boa. Olha aí, ó. É o Rogério Ceni desabafando e ele diz, a gente fala pouco porque sobra pouco, né? Dando a entender que a mídia é mais, né, pro lado ali do eixo Rio-São Paulo, não pro eixo Nordeste, mas um desabafo ali meio exagerado, né, do Rogério Ceni. Vamos ouvir aí o que o Abel Ferreira, porque muitas vezes ele é criticado, que o time dele não joga bem, mas que ganha. Jogou bem e ganhou. Então eu acho que vale aí a gente abrir uma declaração do Abel Ferreira. Vamos ouvir o treinador do Palmeiras. Olha, nós já jogámos várias vezes aqui contra o Bahia, contra este Bahia, com este treinador. E como te disse a ti, porque foste tu que me fizeste essa pergunta, disse-te que o Bahia tinha menos um jogo e mais um dia de recuperação. E nós começámos logo a ver no início a intensidade com que o Bahia entrou, a quantidade de faltas e a agressividade do nosso adversário. O Alá levou, fez 3-4 faltas no Jubá e o Jubá só levou amarelo à quinta ou à sexta falta. É uma equipa extremamente agressiva, a jogar muito bom futebol. Acredito que se tivesse tido este empenho, esta atitude e esta agressividade quando no jogo da Libertadores aqui em casa, seguramente estaria a jogar ou a Libertadores ou a Sul-Americana. Mas como te disse, jogo sempre difícil, equipa muito bem montada, muito bem estruturada, uma equipa que joga com uma estrutura quase com 3-4-3, com um quadrado no meio, com os dois laterais, um a entrar por dentro e o outro a ficar atrás, mas a verdade é que depois deixa um bocadinho de espaço no lugar do lateral que entra por dentro, neste caso o Juba, correto? E pronto, e acho que conseguimos de um modo geral ser consistentes contra um adversário que está muito habituado a jogar neste campo, neste gramado e com este clima, não é? É estranho como é que nós no início do jogo pedimos para haver paragem técnica e o árbitro deixou, mas o nosso adversário não deixou que houvesse paragem técnica, mas pelos descontos que houve no final parece que houve mesmo paragem técnica sem existir.